E aí, galerinha do terceiro ano, tudo bem, né? Nossa aula de Educação Física dessa quinta-feira a gente vai passar por dois momentos, tá? Primeiro a gente vai fazer a correção das atividades de ontem e depois nós vamos falar um pouco sobre o próximo capítulo. Gente, nessas atividades do livro, tá algumas que são mais difíceis para as crianças, que quem tiver tanta dificuldade não tem problema, tá? Não se preocupem, isso é totalmente normal. A gente não sabe tudo, então a gente não é errado a gente não saber, não tem problema nenhum. Que coisa manda mensagem pro professor ou deixa para correção, não tem problema, tá, pessoal? Correção, primeiro, na página 13, exercício 6, relacione os números das imagens aos nomes dos esportes. Letra A, softball, é a imagem 6. Tá? Letra B, cricket, é a imagem 1. Letra C, squash, é a imagem 4. Letra D, handball, é a imagem 5. Letra E, badminton, é a imagem 3. Letra F, voleibol, a imagem 2. Assinale qual desses esportes não pode ser considerado um esporte de invasão, número 7. Gente, nesses aqui, causa um pouco... Ele é difícil, por quê? Porque o beisebol, ele teve até questionamento sobre isso, e ele é bem confuso mesmo. Porque se a gente for olhar, o beisebol, ele existe invasão. Você não invade campos, você não precisa invadir campo para você fazer ponto, você invade bases, né, para você dominar bases. É um pouquinho mais complexo, porque também não é um esporte tradicional nosso aqui. Então, ele existe invasão no beisebol. Então, ele causou e causa confusão, causou em alguns pais, causou em mim também, tá? Porém, o conteúdo do livro e o livro traz o beisebol como esporte de taco, não como esporte de invasão. O livro predomina muito você atacar e defender, você ter campo de ataque e campo de defesa, tá? Como os outros esportes representam. Então, isso é confuso mesmo, não é fácil, mas a gente tem que marcar a letra C, tá? Na número 7. Número 8, qual dos esportes abaixo é considerado esporte com rede divisória? É a letra E. Tá? A letra E é o esporte, é o tênis. Os outros existe rede apenas como acessório, não como um item para dividir o campo no meio. Então, número 8, letra E. Número 9, cenário alternativo que apresenta apenas esportes que pertencem à categoria de esportes de campo ou taco. A letra B é a correta, tá? Se a gente for olhar direitinho, a letra A, por exemplo, são todos esportes de luta, nenhum encaixa nem de campo nem de taco. A letra C já entra aí futebol, handebol e basquetebol. Futebol é um esporte de campo, mas handebol e basquetebol são esportes de quadra, tá? Voleibol na letra D, voleibol, tênis, peteca também não são, tênis esporte de rede divisória, peteca de rede divisória, voleibol de rede divisória são esportes de rede divisória. Letra E tem a pelota basquete, também não se enquadra nesse item, tá? O que você aprendeu é bem pessoal, é você distinguir aí o que você aprendeu, o que você fez, você conseguiu aprender, tirar desse capítulo que a gente estudou e desses exercícios que nós fizemos. Letra E aqui, gente, pelota basca, não conheço bem, não tem nem um pouco popular no Brasil, não conheço mesmo, nunca vi, nem na televisão. Eu sei que é um esporte que tem uma bolinha e tem uma luva gigante, uma luva grande, fica tipo uma pá, a luva, uma pá, sim, ficam jogando a bolinha, mas eu não conheço muito bem, tá? Pessoal, sobre o próximo capítulo do livro, fala sobre jogo e esporte. Antes, eu quero que vocês entendam o seguinte: nessa parte de educação física, quando se fala em jogo, tá? Quando se fala em jogo, se fala em brincadeiras, tá? No tom de brincadeiras. Esporte, se fala dos esportes tradicionais.
Jogo se fala no sentido de brincadeiras, tá bom? Então, qual é a diferença principal entre os dois? Um esporte, por exemplo, o futsal, o vôlei, ele já vem com regras pré-determinadas. São regras que a gente não dá para mudar muito. Elas já existem e pronto. São coisas mais formais, né? Enquanto o jogo e jogos e brincadeiras, né, nós estudamos bastante nas aulas passadas, jogos e brincadeiras é no sentido mais de diversão, de ludicidade. Jogos e brincadeiras você pode alterar regras, você pode muitas vezes adaptar regras, tá? Que se você for fazer um jogo, por exemplo, de acordo com o número de pessoas que vão participar, de acordo com o número de pessoas que vão brincar ali daquele joguinho. Existem também jogos de tabuleiro, tá? Existem jogos de tabuleiro também. Existem jogos, por exemplo, a gente faz na educação física. Por exemplo, sentados não é esporte, é um jogo que ele foi inventado, a gente brinca, a gente cria regras, a gente inventou o nome. Então, essa é a diferença. Os esportes, né, são mais formais. Os jogos são mais criados na questão educativa, na questão da recreação, da ludicidade. Tá? Existem, como eu disse também, existem os jogos de tabuleiros. A gente faz muitas adaptações, né? Se a gente for jogar Uno, por exemplo, existem as regrinhas do Uno, mas quantas formas diferentes a gente joga Uno, né? Quantas mudanças que a gente faz no Uno para que a gente possa se divertir mais, que a gente possa aproveitar mais o jogo. Então essas são as características dos jogos. E as características dos esportes, né, é mais uma questão de regras mais estabelecidas, de regras mais fixadas, como a gente também faz na educação física esses dois tipos de atividades. A gente tem dia que a gente joga futsal e no outro dia a gente joga queimada. Queimada é um jogo. E quantas mudanças, quantas queimadas diferentes a gente jogou, quantas alterações que a gente já fez nas queimadas, né? E por outro lado também nos jogos, existem alguns jogos, principalmente os jogos de tabuleiro, que é mais complicado, que as regras já são mais fixadas, mas eles continuam sendo jogos, são usados mais na parte educativa, tá? Pessoal, sobre as atividades, vou deixar o tópico lá no Cinec Digital, mas fazer as atividades, os exercícios da página 19 e a página 20, tá? Deixar postado lá no Cinec Digital. Qualquer dúvida, me manda mensagem, fala comigo, tá certo, pessoal? Brigadão e estamos aí. Tchau, saudade de novo. Falar todo dia que eu tô com saudade, eu tô mesmo, né? Falar, não vou mentir. Tchau.